Olá, que Deus possa fortalecer e dirigir muito a sua vida. É uma alegria para todos nós da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Machado podermos estar junto com você nesse tempo para estudarmos a Bíblia Sagrada juntos. Nós vamos orar ao Senhor pedindo a direção dEle neste culto que teremos e logo após uma palavra de oração estaremos ouvindo um cântico para em seguida também fazer a leitura e a reflexão da palavra de Deus. Feche seus olhos, curve sua cabeça, nós vamos orar. Deus eterno, muito obrigado por esta noite, obrigado por esse momento juntos aqui. Pedimos que teu Espírito nos dirija, nos oriente e que a tua palavra, Pai eterno, que é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração, venha falar diretamente com cada um dos nossos irmãos e irmãs que estão participando nesse momento e ouvindo assim esta mensagem. Sê conosco, ó Pai, e dirija-nos por meio do seu Espírito, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver.
Gostaria de iniciar com vocês aqui nesta noite uma série de mensagens e reflexões em relação à palavra de Jesus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo número 24. Esse texto é bastante conhecido e gera muitas dúvidas no coração de quem deseja aprender mais a palavra de Deus. É um texto conhecido por muitos de nós como sermão profético. É um discurso escatológico que sai dos lábios de Jesus. Um discurso pronunciado por ele, como diz o versículo 3, no Monte das Oliveiras. Nesse local, Jesus vai instruir os seus discípulos em relação às últimas coisas. Um texto extremamente importante para nós nos dias de hoje. Esse texto, ele é o quinto discurso de Jesus no Evangelho de Mateus. Ele vem orientando os seus discípulos e traz também aqui algo que serve muito, tanto a você quanto para mim. A profecia de Jesus é a respeito da destruição do templo e de Jerusalém. E acaba trazendo algumas coisas muito importantes ao nosso coração, principalmente para aqueles que têm curiosidade em relação a assuntos como este. Mas é necessário reforçar aqui nesse momento para você que esta palavra de Jesus é um alerta para que nós tomemos cuidado para não sermos enganados. O objetivo do texto não é de saciar a curiosidade no coração daqueles que estavam ouvindo a respeito do tempo ou das coisas do fim, mas é uma palavra de Jesus que vem prevenir os seus discípulos e a todos nós em relação aos enganos que poderíamos vir a sofrer se não estivéssemos atentos ao ensino de Jesus. Por que isto? Porque, sem dúvida nenhuma, o povo sempre fica amedrontado diante de tribulações e ocorrências que acabam tendo na natureza. Nós vivemos hoje um momento como este, e se o nosso coração e a nossa mente não estiver firmada nas palavras de Cristo e na orientação que Ele nos dá, podemos ser atemorizados e assim deixar de seguir as suas instruções e orientações, e acabar ouvindo vozes daqueles que se autoproclamam heróis ou se sentem salvadores da pátria em momento delicado em que a sociedade e a nossa vida pessoal enfrenta. Sendo assim, como passamos por grandes lutas em meio às pressões, esse texto, o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, é uma palavra de esperança e ânimo ao nosso coração, para que possamos ficar firmes e que desta forma não sejamos enganados pelos que querem se aproveitar dos momentos de vulnerabilidade pelos quais passamos. Sendo assim, observe o texto bíblico. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o texto dirá o seguinte: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estas são as primeiras palavras de Jesus logo quando ele sai do templo. Ele diz aos seus discípulos que não ficaria ali pedra sobre pedra. No capítulo de número 23, o anterior ao texto que estamos lendo, Jesus faz algumas predições. Ele diz 3 coisas importantes que aconteceriam. Uma delas é que por causa dos pecados de Israel, haveria juízo da parte de Deus contra aquela nação, no versículo 36 do capítulo anterior. Uma segunda palavra de Jesus era que a casa de Jerusalém seria deixada deserta, o que representava o templo. O templo passaria por grandes crises, no versículo 38. E por fim, Jesus diz
lá no capítulo 23, que ele não seria mais visto até o seu retorno glorioso, no versículo 39. Imagine você o que os discípulos começaram a pensar após ouvirem Jesus dizer tudo isso. Algumas dúvidas começaram a brotar no coração daqueles discípulos, uma certa insegurança, preocupação, e aí então eles mostram para Jesus toda a construção. Eles se aproximam de Jesus, mostram o templo e esperam uma palavra que venha do Mestre. E Jesus diz para eles o seguinte: vocês estão vendo tudo isso? Pois bem, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Do que será que Jesus estava se referindo? Ao que Jesus se referia quando trouxe essa palavra? No Monte das Oliveiras, Jesus ensina os seus discípulos, e o texto vai dizer assim, a partir do verso 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. O evangelista Mateus começa a nos levar à reflexão sobre qual era a preocupação dos discípulos. Os discípulos chegaram até o Mestre e fizeram esta pergunta: quando sucederá estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Como falei aqui no estudo desta noite, e repito, o propósito dessas palavras não é aguçar a curiosidade, mas prevenir sobre o engano. Quando o texto é apresentado para nós, quando será a sua vinda e quando será de fato a consumação dos séculos, o objetivo aqui não é trazer uma resposta aos discípulos que venha predizer a data da segunda vinda, mas é de fato mostrar que o coração deles precisa estar ligado ao Senhor em todo o tempo. Tanto que a minha compreensão do texto e a interpretação histórica vai na direção de que esta palavra de Jesus sobre a consumação dos séculos se refere ao fim da era judaica e o início da era dos gentios. Se refere ao juízo de Deus em relação ao tempo dos judeus, para então entrarmos na nova era em relação à mensagem do cristianismo para todos os povos. Uma geração, ela dura aproximadamente uns 40 anos na compreensão judaica. Quando nós, por exemplo, vamos para o versículo de número 34, Jesus diz assim, na continuidade do capítulo 24, ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Sendo assim, explicando de uma maneira bem objetiva, eu entendo que esta palavra de Jesus profeticamente se cumpriu. Se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando a cidade de Jerusalém foi invadida por Tito, e assim tanto a cidade quanto o templo foi destruído, como uma forma de juízo de Deus sobre o seu povo. Apesar da promessa ter sido cumprida, é extremamente importante reforçar o fato de que esta palavra cumprida continua falando aos nossos corações nos dias de hoje, porque ela traz ensinos a nós. E aí então, o texto vai continuar nos dizendo que Jesus respondeu os seus discípulos dizendo assim, olha o versículo 4 na sua Bíblia: e ele respondeu: vede que ninguém vos engane. Você está vendo? O propósito é para que os discípulos não sejam enganados. Porque, versículo 5, virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto
se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Jesus começa então a falar aos seus discípulos para que fiquem atentos, porque quando estiver próximo à consumação do século, estas coisas haveriam de acontecer. Muitos se passariam por Cristo, haveriam guerras, fomes, terremotos, todas essas coisas estariam presentes. Entretanto, cabe a nós nos lembrarmos que estas coisas, assim como acontecem nos dias de hoje também, aconteceram naquele tempo. O primeiro século também foi marcado por guerras, por fome, por terremotos. Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, ele escreveu o seu livro e ele narra, inclusive, períodos de fome severas que aconteceram no ano 41 e 50 depois de Cristo. Ele narra 2 terremotos que ocorreram naquela região. O fato é que todas estas coisas que são ditas por Jesus para que os discípulos pudessem observar, são coisas que já aconteceram e ainda acontecem. Porque todas essas coisas fazem parte da dinâmica da vida entre a primeira vinda de Cristo em carne e a segunda vinda que ainda haverá de ser. Mas estas coisas estarão e estão sempre presentes. E Jesus então começa a dizer os sinais que antecederiam. E esses sinais foram muito fortes e evidentes, próximo ao ano da invasão romana no templo de Jerusalém e também todo aquele local aonde o povo estava reunido. E aí então o texto vai continuar nos dizendo assim, versículo de número 9: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Palavras fortes, inclusive, que nós encontramos aqui nesse verso. E, mais uma vez, tratando da questão histórica, no período de Nero, o imperador, e de Calígula, também que se tornou um imperador muito cruel em meio ao povo judeu, nós vimos e acompanhamos historicamente, através dos livros, como um acabou entregando, traindo o seu próprio irmão diante dessa perseguição tão violenta que ocorreu. E aí então vem o versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, pelo pecado estar presente e esta perseguição violenta, o amor se esfriará de quase todos. Quando a Bíblia fala que o amor se esfriará de quase todos, se refere a esta busca da preservação da vida pessoal, em que independente do que aconteça com o outro, o que importa é que eu esteja em segurança. Isso aconteceu com os judeus neste período trágico. Versículo 13: aquele, porém, que preservar até o fim, esse será salvo. Aquele que ficar firme no Senhor, esse continuará em uma comunhão profunda. E versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando você lê e ouve esse versículo de número 14, que o evangelho será pregado do reino, será pregado por todo o mundo, é importante que entendamos que se refere àquela região. É uma expressão metafórica, o mundo daquele tempo, onde as nações estavam presentes. E com toda essa perseguição, com toda a luta que o povo judeu enfrentou no ano 70, aconteceu algo que nós chamamos de dispersão. O povo saiu de Jerusalém, saiu da sua casa e de sua terra e se espalhou para todas as regiões e proclamou também o evangelho das boas novas de Cristo Jesus. O evangelho foi anunciado.
O Evangelho foi pregado. Esse texto, portanto, nos traz algo de extrema importância. Prova a nós a identidade de Cristo, que aquilo que ele profetizou se cumpriu. Aquilo que ele anunciou ocorreu na história. Pois o Filho de Deus sabia de tudo quanto haveria de acontecer e anunciou em seu ministério. E uma segunda coisa que encontramos no texto é uma prova da inspiração das Escrituras, de que aquilo que o Senhor revela a nós se cumpre na história. Portanto, quando nós olhamos para esse texto e paramos para refletir sobre as nossas preocupações, sobre os nossos medos e temores, que nos lembremos que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está dirigindo e orientando a nossa vida durante a jornada. Portanto, por mais que passemos por momentos de tribulação, por mais que possamos passar por momentos de crises, pelas quais passaremos, como já fora dito, desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, nós estaremos passando por coisas diferentes e situações difíceis, mas que nós possamos nos lembrar que o Senhor é presente conosco em toda e qualquer tribulação. Ele é o nosso socorro bem presente. Leia a palavra de Deus, firme-se no conhecimento de Cristo, e gostaria aqui também de, nesse momento, dizer a você que nós continuaremos na nossa reflexão em relação ao capítulo 24 de Mateus nos próximos dias. Reserve esse tempo para estudar a Bíblia e colocar a sua fé e a sua esperança no Senhor, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Que Deus abençoe você e dirija a sua família em nome de Cristo Jesus.